O céu pesado de nuvens escuras pairava sobre o pequeno vilarejo como um cobertor cinzento, prenunciando a chuva que se aproximava. O ar estava carregado de umidade e do cheiro característico da terra vermelha que caracterizava aquela região do interior. Melissa Souza, com seus 18 anos recém-completos e uma barriga proeminente de 8 meses de gestação, varria cuidadosamente o pequeno terraço de sua casa de barro, quando um som incomum cortou o silêncio da tarde. Era um choro. Não o choro alto e irritado de uma criança mimada, mas algo mais contido, mais desesperado, o tipo de som que uma criança faz quando tenta ser corajosa, mas o medo é maior que sua força de vontade. Melissa parou imediatamente, apoiando a vassoura contra a parede caiada de sua modesta residência. Seus cabelos castanho claros, presos em um rabo de cavalo simples, balançaram suavemente enquanto ela procurava a origem do som. Seus olhos verdes, sempre atentos apesar da pouca idade, vasculharam a rua de terra batida até encontrar a fonte da perturbação. Do outro lado da estreita via que separava sua casa das demais construções similares do vilarejo, um menino estava parado sozinho. Não podia ter mais que 7 anos, calculou Melissa, observando sua pequena estatura e os ombros que tremiam discretamente. Seus cabelos castanho escuros estavam desalinhados, como se tivesse corrido por muito tempo, e suas roupas, uma camisa polo azul marinho e uma calça jeans que pareciam caras demais para aquele lugar, estavam cobertas de poeira vermelha. O que mais chamou a atenção de Melissa, porém, foram os olhos do menino. Mesmo à distância, ela podia ver que estavam arregalados, perdidos, cheios de uma confusão que uma criança não deveria carregar. Ele olhava para um lado e para o outro, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento, mas ao mesmo tempo parecia ter a terrível certeza de que estava completamente sozinho. Sem hesitar, Melissa desceu os 2 pequenos degraus de sua casa e atravessou a rua. Cada passo era cuidadoso. Sua gravidez avançada tornava seus movimentos mais lentos e deliberados, mas havia uma determinação em seu caminhar que não permitia demora. Seu instinto materno, já aguçado pela proximidade do parto, gritava que aquela criança precisava de ajuda. "Olá, querido", disse ela suavemente, parando a alguns metros de distância para não assustar ainda mais o menino. "Você está bem?" O garoto levantou os olhos para ela e Melissa sentiu o coração apertar. Eram olhos escuros, quase negros, mas brilhantes de lágrimas contidas. Havia neles uma inteligência precoce, mas também um terror que fez com que ela quisesse imediatamente abraçá-lo e protegê-lo de qualquer coisa que pudesse estar o assombrando. Eu não sei onde estou", murmurou o menino com uma voz pequena e trêmula. "Eu estava no carro com o papai e então eu acordei aqui e não tem ninguém conhecido." Melissa sentiu uma pontada de preocupação. Como uma criança tão pequena poderia ter parado naquele lugar sozinha? O vilarejo não ficava exatamente numa rota principal. Era o tipo de lugar que as pessoas só visitavam se tivessem um motivo específico ou se estivessem muito perdidas. "Como você se chama?" perguntou ela, agachando-se cuidadosamente para ficar na altura dos olhos do menino. "Miguel", respondeu ele, limpando o nariz com as costas da mão. "Miguel Navarro." O sobrenome soou familiar para Melissa, embora ela não conseguisse identificar imediatamente de onde o conhecia. Mas isso era menos importante do que o fato de que uma criança estava perdida e assustada, e ela não podia simplesmente deixar isso passar. "Tudo bem, Miguel. Meu nome é Melissa. Você sabe o nome do seu papai?" "Daniel", disse Miguel, e sua voz ficou um pouco mais forte ao mencionar o pai. "Daniel Navarro. Ele sempre me disse que se eu me perdesse, deveria procurar uma pessoa de confiança e dizer meu nome completo e o nome dele." Melissa sorriu.
tanto pela inteligência da orientação, quanto pela maneira como Miguel tentava ser corajoso, seguindo as instruções do pai. Seu papai é muito sábio, e você foi muito inteligente em lembrar disso. A primeira gota de chuva caiu no nariz de Miguel, seguida rapidamente por outras. Melissa olhou para o céu ameaçador e tomou uma decisão. Miguel, está começando a chover, e você não pode ficar aqui na rua. Que tal se você viesse comigo para dentro de casa? Vou preparar um chá quentinho e podemos conversar sobre como encontrar seu papai. O que você acha? O menino hesitou por um momento, olhando para a casa simples de Melissa e depois para ela. Havia um conflito visível em seu rosto, o que provavelmente eram instruções sobre não ir com estranhos lutando contra o medo de ficar sozinho na chuva que começava a engrossar. Você é uma pessoa boa? Perguntou ele, com uma sinceridade que quase partiu o coração de Melissa. Eu espero que sim, respondeu ela honestamente, e prometo que vou cuidar de você até encontrarmos seu papai, certo? Miguel assentiu lentamente e quando Melissa estendeu a mão, ele a pegou sem hesitação. Sua mãozinha estava fria e ligeiramente trêmula, mas seu aperto era firme. Juntos, eles correram pela chuva crescente até a pequena casa de adobe. Uma vez dentro, Melissa se apressou em fechar a porta e acender algumas velas para iluminar melhor o ambiente. Sua casa era modesta, mas aconchegante. As paredes eram decoradas com bordados feitos por ela mesma, e vasos de flores nas janelas davam cor ao espaço. O cheiro de ervas secas e chá fresco permeava o ar, criando uma atmosfera de calor e segurança. Miguel ficou parado perto da porta, ainda visivelmente nervoso, mas seus olhos curiosos examinavam cada detalhe do ambiente. Melissa percebeu que ele estava avaliando tudo: as cortinas de crochê, os móveis simples, mas bem cuidados, as fotografias de família numa pequena estante. Você pode sentar aqui, disse ela, indicando um sofá pequeno coberto com uma manta colorida. Vou preparar um chá e algo para você comer. Deve estar com fome. Enquanto Miguel se acomodava timidamente no sofá, Melissa foi até sua pequena cozinha. Seus movimentos eram eficientes apesar da barriga volumosa. Ela havia se acostumado a trabalhar com as limitações da gravidez. Colocou água para ferver e preparou uma bandeja com biscoitos caseiros que havia feito pela manhã. Melissa, a voz de Miguel veio da sala pequena e hesitante. Sim, querido, porque você me ajudou. Você nem me conhece. A pergunta fez Melissa pausar por um momento. Como explicar para uma criança de 7 anos sobre compaixão, sobre a responsabilidade que sentimos uns pelos outros? Sobre como algumas pessoas simplesmente não conseguem passar por alguém que precisa de ajuda? Por quê? Disse ela, voltando à sala com a bandeja. Quando vemos alguém que precisa de ajuda, especialmente uma criança, é nosso dever como pessoas ajudar. Além disso, acrescentou com um sorriso suave. Você me lembrou de quando eu era pequena e às vezes me sentia perdida também. Miguel pegou um biscoito e o mordiscou cuidadosamente. Melissa podia ver que ele estava começando a relaxar um pouco. Seus ombros não estavam mais tão tensionados e suas mãos haviam parado de tremer. Você vai ter um bebê, observou ele, olhando para a barriga de Melissa. Vou sim, daqui a algumas semanas. É menino ou menina? Menina. Vou chamá-la de Luna. Miguel sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que ela o havia encontrado. Luna é um nome bonito, como a lua no céu. Exatamente, confirmou Melissa, sentindo uma onda de ternura pelo menino. E Miguel também é um nome muito bonito. Significa quem é como Deus. O sorriso de Miguel ficou maior. Meu papai me disse isso uma vez. Ele sabe muitas coisas. Tenho certeza de que sim. Pode me contar um pouco sobre ele? Isso vai me ajudar a pensar em como encontrá-lo. Miguel se animou visivelmente com a oportunidade de falar sobre o pai. Ele é muito alto e forte. Tem cabelo preto como o meu,
mas com algumas partes brancas nas laterais. Ele sempre os eternos, mesmo quando está em casa, porque diz que tem que estar sempre pronto para trabalhar. E ele trabalha com muitas pessoas importantes. Melissa assentiu, processando as informações. Um homem de negócios, aparentemente bem-sucedido, pelo que podia deduzir das roupas caras de Miguel e da descrição. Ele tem um celular? Você sabe o número? Miguel balançou a cabeça tristemente. Eu sei que tem, mas não sei o número de cor. Papai sempre diz que eu não preciso me preocupar com isso, porque ele sempre vai estar por perto para cuidar de mim. A confiança absoluta na voz de Miguel ao falar sobre o pai tocou profundamente Melissa. Era claro que havia um vínculo muito forte entre eles, o que tornava a situação ainda mais preocupante. Onde estava Daniel Navarro e como seu filho havia parado naquele vilarejo sozinho? Miguel, você se lembra de alguma coisa sobre como chegou aqui? Você disse que estava no carro com seu papai. O rosto do menino se franzinou em concentração. Nós estávamos viajando para algum lugar. Papai estava falando no telefone. Ele sempre fala no telefone quando dirigimos para lugares de trabalho. Eu estava com sono, então deitei no banco de trás. E então... Ele pausou, parecendo confuso. Então eu acordei aqui na rua e não tinha ninguém. Melissa sentiu um arrepio de preocupação. Como uma criança simplesmente acordava sozinha numa rua, longe do pai. Havia várias possibilidades, nenhuma delas particularmente tranquilizadora, mas ela decidiu não alarmar Miguel com suas preocupações. Tudo bem, querido. Tenho certeza de que seu papai está procurando por você agora mesmo e que logo ele vai te encontrar. Do lado de fora, a chuva havia se intensificado, batendo contra as janelas com força crescente. Melissa olhou pela cortina e viu que a tarde estava se tornando noite rapidamente, tanto pelo horário quanto pelas nuvens pesadas. Se Daniel Navarro estava realmente procurando pelo filho, as condições climáticas certamente não estavam ajudando. Miguel havia terminado seu biscoito e estava segurando a xícara de chá com as duas mãozinhas, claramente se sentindo mais seguro e aquecido. Seus olhos, porém, ainda se dirigiam frequentemente para a janela, como se esperasse ver o pai aparecer a qualquer momento. Melissa, disse ele suavemente, e se meu papai não conseguir me encontrar? A pergunta foi feita com uma vulnerabilidade que fez o coração de Melissa se apertar. Ela se moveu desajeitadamente do sofá onde estava sentada para o chão, na frente de Miguel, para poder olhar diretamente em seus olhos. Ele vai te encontrar, disse ela com toda a convicção que conseguiu reunir. Pais sempre encontram seus filhos, especialmente quando eles se amam tanto quanto vocês claramente se amam. Mas enquanto isso não acontece, você está seguro aqui comigo, está bem? Miguel assentiu, mas ela podia ver que ele ainda estava preocupado. Decidiu mudar de assunto para algo que pudesse distraí-lo. Que tal você me contar sobre sua escola ou sobre seus brinquedos favoritos? Os olhos de Miguel se iluminaram um pouco. Eu gosto muito de ler. Papai me dá muitos livros e às vezes lemos juntos antes de dormir. Ele faz vozes diferentes para cada personagem. Que tipo de histórias você gosta? Aventuras e histórias sobre animais. Tem um livro sobre um cachorro que ajuda pessoas e outro sobre um menino que se perde numa floresta, mas encontra amigos que o ajudam a voltar para casa. Melissa sorriu, reconhecendo a ironia não intencional da última escolha. Parecem histórias muito interessantes. Você gostaria que eu te contasse uma história enquanto esperamos seu papai? Miguel assentiu entusiasticamente, e Melissa começou a narrar uma versão adaptada de um conto que sua própria avó costumava contar, sobre uma pequena estrela que se perdia no céu, mas que sempre encontrava o caminho de casa seguindo a luz da lua. Enquanto falava, ela observava como Miguel relaxava gradualmente, seus olhos pesados de cansaço e alívio. Fora, a tempestade continuava, mas dentro da pequena casa de adobe,
Havia calor, segurança e a promessa silenciosa de que, não importava o que tivesse acontecido, aquela criança perdida havia encontrado um porto seguro. Enquanto Miguel cochilava suavemente no sofá, embrulhado na manta colorida de Melissa, ela não podia imaginar que do outro lado da cidade, um homem desesperado estava movendo céus e terras para encontrar seu filho desaparecido e que esse encontro mudaria não apenas o destino de Miguel, mas também o seu próprio, de maneiras que ela jamais poderia ter previsto. A chuva batia contra as janelas como um presságio, às vezes suave, às vezes intensa, mas sempre presente, assim como as mudanças que estavam por vir na vida daquelas duas pessoas que o destino havia colocado sob o mesmo teto numa tarde tempestuosa no pequeno vilarejo de Terra Vermelha. Esta é apenas a primeira parte de nossa jornada. Continue conosco para descobrir como o destino entrelaçará as vidas de Melissa, Miguel e Daniel numa trama de amor, confiança e segundas chances que vai emocionar você até a última palavra. Enquanto Miguel descansava placidamente no sofá de Melissa, a apenas 40 quilômetros dali, Daniel Navarro vivia o pior pesadelo de sua vida. O empresário de 30 anos estava parado na delegacia da cidade vizinha, suas mãos tremendo imperceptivelmente, enquanto fornecia informações sobre o desaparecimento de seu filho. Senhor Navarro, o senhor tem certeza de que não parou em lugar nenhum durante a viagem? Perguntou o delegado pela terceira vez, seus olhos cansados, refletindo a rotina de casos que raramente tinham finais felizes. Daniel passou a mão pelos cabelos negros, já desalinhados pela tensão das últimas horas. Sua camisa branca, sempre impecável, estava amarfanhada, e a gravata pendia frouxa ao redor do pescoço. Ele havia tirado o paletó do terno há muito tempo, quando o desespero começou a suplantar a compostura profissional que mantinha há anos. Não parei em lugar nenhum, repetiu ele, forçando-se a manter a voz controlada. Nós estávamos vindo de São Paulo para uma reunião em Ribeirão Preto. Miguel estava dormindo no banco de trás. Eu parei no acostamento para atender uma ligação importante. Durou no máximo 10 minutos. Quando voltei, sua voz falhou por um momento. Quando voltei para o carro, ele não estava mais lá. O que Daniel não estava dizendo, porque nem ele mesmo conseguia entender completamente. Era como aqueles 10 minutos haviam se transformado numa lacuna confusa em sua memória. Lembrava-se de parar o carro, de sair para ter privacidade durante a ligação de negócios, do telefone tocando insistentemente. Mas entre atender a chamada e voltar ao veículo, havia uma névoa estranha, como se o tempo tivesse se distorcido de alguma forma. E o senhor não viu ninguém suspeito na área? Algum outro veículo? Não havia ninguém. Era uma estrada secundária, praticamente deserta. Daniel esfregou os olhos, tentando afastar a exaustão que o ameaçava. Eu já disse isso tudo. Por que não estão procurando? A cada minuto que passamos aqui falando, meu filho está mais longe, mais assustado. O delegado, um homem mais velho acostumado a lidar com pessoas em situações extremas, manteve o tom calmo. Senhor Navarro, eu entendo sua preocupação, mas temos equipes percorrendo toda a região. Seus homens também estão ajudando na busca, não é? Daniel assentiu rigidamente. Assim que percebera o desaparecimento de Miguel, havia mobilizado todos os recursos à sua disposição. Funcionários da empresa, seguranças particulares, até mesmo alguns contatos menos convencionais que havia cultivado ao longo dos anos nos negócios. Todos estavam procurando por Miguel, vasculhando cada estrada, cada vilarejo, cada possibilidade num raio de 100 quilômetros. Mas por que nada? Como uma criança de 7 anos simplesmente desaparecia sem deixar rastros. Papai está procurando por mim, murmurou Miguel no seu sono, mexendo-se inquieto no sofá de Melissa.
Ela, que estava sentada numa cadeira próxima, bordando um babador para Luna enquanto mantinha vigília sobre o menino, levantou os olhos imediatamente. A chuva havia diminuído para um chuvisco constante, e a luz dourada das velas criava sombras dançantes nas paredes da pequena sala. "Sim, querido, ele está", sussurrou ela, ajustando a manta sobre os ombros de Miguel. "E logo, logo ele vai te encontrar." Melissa olhou pela janela preocupada. Já era noite fechada, e cada hora que passava sem notícias aumentava sua inquietação. Ela havia tentado pensar em maneiras de ajudar. Talvez conhecesse alguém que pudesse reconhecer o sobrenome Navarro, ou que tivesse informações sobre um homem de negócios procurando pelo filho. Mas sua rede social no pequeno vilarejo era limitada, e ela não queria deixar Miguel sozinho para sair perguntando. A jovem de 18 anos suspirou suavemente, uma mão inconscientemente se movendo para a barriga. Luna estava ativa essa noite, chutando e se mexendo como se sentisse a tensão no ar. Em poucas semanas, ela mesma seria mãe, e a ideia de perder um filho, mesmo que por algumas horas, a aterrorizava. Melissa havia crescido sem a presença constante de uma figura paterna. Seu próprio pai havia morrido quando ela tinha 12 anos, deixando-a sozinha com uma mãe que trabalhava 2 empregos para sustentar a família. Talvez por isso ela entendesse tão visceralmente o medo e a confusão que Miguel devia estar sentindo. Rodrigo, o pai de Luna, havia desaparecido da vida dela assim que soube da gravidez. Aos 22 anos, ele havia deixado claro que não estava pronto para a responsabilidade de ser pai, preferindo buscar oportunidades na capital a enfrentar as consequências de suas ações. A rejeição ainda doía, mas Melissa havia encontrado força na perspectiva de criar sua filha com todo o amor que 2 pessoas poderiam dar. Observando Miguel dormir, ela se perguntava que tipo de pai seria Daniel Navarro. Pelo que o menino havia contado, parecia haver muito amor entre eles. Miguel falava do pai com uma admiração e confiança que só vinha de um relacionamento genuíno e afetuoso. Isso a tranquilizava um pouco. Pelo menos, quando Daniel encontrasse o filho, Miguel voltaria para um lar amoroso. Um som de motor interrompeu seus pensamentos. Melissa olhou pela janela e viu faróis cortando a escuridão da rua de terra. O carro, um SUV preto e reluzente, que definitivamente não pertencia a nenhum morador local, parou em frente à sua casa. Miguel acordou sobressaltado com o som da porta do veículo batendo. "Papai", murmurou ele, ainda sonolento, mas com uma nota de esperança crescente na voz. Melissa se levantou cuidadosamente, seu coração acelerando. Passos rápidos e determinados se aproximavam da porta. Antes que ela pudesse chegar até lá, batidas firmes e insistentes ecoaram pela casa. "Miguel! Miguel! Você está aí?" A voz do homem do lado de fora era profunda, carregada de alívio e desespero em partes iguais. Miguel saltou do sofá, com uma energia que Melissa não tinha visto nele durante toda a tarde. "Papai! Papai! Eu estou aqui!" Melissa destrancou rapidamente a porta e a abriu, revelando um homem alto e imponente que parecia ocupar todo o batente. Daniel Navarro era exatamente como Miguel havia descrito, alto, com cabelos negros ligeiramente grisalhos nas laterais, uma presença que comandava a atenção, mesmo em seu estado atual de desalinho emocional. Seus olhos escuros percorreram rapidamente o ambiente, avaliando, categorizando, até encontrarem Miguel correndo em sua direção. "Miguel!" Daniel se ajoelhou imediatamente, abrindo os braços para receber o filho. O abraço que se seguiu foi intenso, desesperado, cheio de todo o medo e alívio das últimas horas. "Meu Deus, onde você estava? Eu procurei por você em todo lugar. Eu me perdi, papai. Mas a Melissa me ajudou. Ela me deu chá e biscoitos e me contou histórias", explicou Miguel rapidamente, suas palavras atropelando-se na ansiedade de tranquilizar o pai. Foi só então que Daniel realmente focalizou Melissa. Seus olhos,
ainda brilhantes de lágrimas contidas, se ergueram para encontrar os dela e, por um momento, o tempo pareceu suspenso. Melissa se deu conta de que devia parecer uma figura estranha, uma jovem claramente grávida, descalça, com os cabelos soltos, emoldurando um rosto que mostrava as tensões dos últimos meses, vestindo um vestido simples de algodão que ela mesma havia costurado. Aos olhos de um homem acostumado ao mundo dos negócios e da sofisticação urbana, ela provavelmente parecia... Obrigado, disse Daniel suavemente, interrompendo seus pensamentos autodepreciativos. Ele se levantou lentamente, uma mão ainda pousada protetivamente no ombro de Miguel. Obrigado por cuidar dele. Havia algo na voz dele que Melissa não conseguia identificar completamente. Gratidão, certamente. Mas também uma espécie de surpresa, como se ele não estivesse acostumado com gestos de bondade desinteressada. Não foi nada, respondeu ela, consciente de que seu próprio nervosismo estava transparecendo na voz. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. E Daniel a estudou por um momento, e Melissa teve a impressão de que ele estava fazendo uma reavaliação mental de sua afirmação. Pela expressão em seu rosto, não era óbvio para ele que qualquer pessoa teria realmente agido como ela. Como ele chegou aqui? Perguntou Daniel. Eu o deixei dormindo no carro por apenas alguns minutos, e quando voltei, eu o encontrei na rua, do outro lado da casa, explicou Melissa. Ele estava assustado e perdido. Disse que acordou sozinho e não sabia onde estava. Daniel franziu o senho, claramente tentando processar essa informação. Como Miguel havia saído do carro e percorrido a distância até ali, a criança não era de andar dormindo, e mesmo se fosse, seria impossível ter percorrido quilômetros de estrada rural sozinho. Você não viu ninguém? Algum carro? Alguém que pudesse ter... Ele hesitou, relutante em verbalizar suas suspeitas mais sombrias na frente do filho. Melissa balançou a cabeça. Não havia ninguém quando o encontrei. Ele estava sozinho e muito assustado. Miguel puxou a manga do pai. Papai, a Melissa foi muito legal comigo. Ela me deu comida e me deixou descansar, e ela vai ter um bebê que vai se chamar Luna. Daniel olhou novamente para a barriga proeminente de Melissa e ela viu um lampejo de algo preocupação, desaprovação, passar por seus olhos. Mas quando ele falou, sua voz permaneceu educada. Você está sozinha aqui? A pergunta poderia ter soado invasiva, mas havia uma preocupação genuína no tom que fez Melissa perceber que ele estava pensando em sua segurança, não julgando sua situação. Estou, admitiu ela, mas estou acostumada. E realmente não foi problema algum cuidar do Miguel. Ele é uma criança muito educada e inteligente. Miguel se irradiou com o elogio, e Daniel não pôde evitar um leve sorriso. O primeiro desde que havia descoberto o desaparecimento do filho. Ele é mesmo, concordou Daniel, e aparentemente teve a sorte de encontrar uma pessoa muito bondosa. Houve um momento de silêncio constrangido, enquanto os três permaneceram na soleira da porta, a chuva leve criando uma cortina de som ao redor deles. Bem, disse Daniel finalmente, deveríamos ir. É tarde e tenho certeza de que você precisa descansar. Espere, disse Miguel rapidamente. Posso visitar a Melissa de novo, para ver quando o bebê nascer? A pergunta pegou tanto Daniel quanto Melissa de surpresa. Daniel abriu a boca para dar uma resposta diplomática que provavelmente desencorajaria futuras visitas, mas algo na expressão esperançosa de Miguel o fez hesitar. Miguel, começou ele cuidadosamente, a senhora Melissa tem sua própria vida e nós não devemos incomodá-la. Não seria incômodo, interrompeu Melissa suavemente. Se vocês quiserem visitar, serão sempre bem-vindos. Daniel a olhou surpreso. Era raro encontrar pessoas que fizessem ofertas genuínas sem esperar algo em troca, especialmente para alguém como ele, cuja riqueza atraía todo tipo de interesseiros.
Isso é muito gentil da sua parte, disse ele formalmente, mas não queremos abusar da sua bondade. Não seria abuso, insistiu Melissa. Eu gostei muito da companhia do Miguel. E... Ela hesitou, depois continuou com honestidade. Não tenho muitas visitas. Seria bom ter alguém para conversar de vez em quando. Havia uma vulnerabilidade nessa admissão que tocou algo em Daniel. Olhando para a jovem grávida, sozinha numa casa modesta, num vilarejo perdido, ele se deu conta de que sua vida provavelmente não era fácil. E ainda assim, ela havia aberto sua porta para um estranho. Havia cuidado de Miguel com carinho genuíno, sem pedir nada em troca. Papai, por favor, insistiu Miguel. Eu prometo que vou me comportar bem. Daniel olhou para o filho, depois para Melissa, e tomou uma decisão que o surpreendeu. Talvez possamos passar por aqui de vez em quando, disse ele, se não for incômodo mesmo. O sorriso que iluminou o rosto de Melissa foi como o sol emergindo das nuvens. Não será incômodo nenhum. Vocês serão sempre bem-vindos. Enquanto Daniel ajudava Miguel a entrar no SUV, ele não podia tirar da cabeça a imagem daquele sorriso. Havia algo em Melissa Souza que o intrigava. Uma combinação de juventude e maturidade, de fragilidade e força que ele não conseguia classificar facilmente. Quando dirigiu para longe do vilarejo, Miguel tagarelando animadamente sobre sua aventura no banco de trás, Daniel se pegou olhando pelo retrovisor para a pequena casa iluminada pelas velas. Não sabia por quê, mas tinha a impressão de que aquela não seria a última vez que pisaria naquele lugar. E numa decisão que também o surpreendeu, ele se deu conta de que não queria que fosse. Melissa ficou parada na porta até que as luzes do carro desaparecessem completamente na escuridão. Só então ela percebeu que seu coração estava batendo acelerado, e não apenas pelo alívio de ver Miguel reunido com o pai. Havia algo em Daniel Navarro que a havia afetado profundamente. Não era apenas sua aparência, embora ele fosse indubitavelmente um homem atraente, mas havia uma intensidade nele, uma profundidade de emoção que ele tentava controlar, mas que transparecia nos momentos de descuido. E a maneira como ele havia olhado para ela, como se estivesse tentando decifrá-la, entender quem ela era além das aparências. Tocando a barriga, onde Luna continuava a se mexer ativamente, Melissa sorriu suavemente. O que você acha, pequena? Acho que acabamos de conhecer pessoas muito especiais. Enquanto apagava as velas e se preparava para dormir, ela não podia imaginar que a 40 quilômetros dali, Daniel Navarro estava passando a primeira noite em meses sem tomar um remédio para dormir. Simplesmente porque não conseguia parar de pensar numa jovem de olhos verdes que havia cuidado de seu filho como se fosse seu próprio. E que essa noite marcava o início de uma mudança em suas vidas que nenhum dos dois poderia ter previsto, mas que ambos, em seus corações, secretamente desejavam. 3 dias haviam se passado desde aquela noite tempestuosa. E Daniel Navarro descobriu algo perturbador. Não conseguia parar de pensar em Melissa Souza. Sentado em seu escritório no 30º andar de um prédio comercial na capital, ele deveria estar concentrado na pilha de contratos, esperando sua aprovação. A reunião para a qual havia viajado com Miguel havia sido reagendada e concluída com sucesso. Um negócio de milhões que deveria ter sua atenção completa. Mas seus pensamentos continuavam retornando àquela casa modesta, àqueles olhos verdes sinceros, àquela jovem que havia cuidado de seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Senhor Navarro! A voz de sua secretária através do interfone o trouxe de volta ao presente. O senhor tem uma reunião em 15 minutos com os investidores japoneses. Obrigado, Carla. Já vou me preparar. Mas, em vez de revisar os documentos da reunião, Daniel se pegou olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista impressionante da cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas,
perseguiam seus sonhos, enfrentavam suas dificuldades. Entre elas estava uma jovem grávida que havia mostrado mais bondade genuína em algumas horas do que ele havia experimentado em anos de relacionamentos profissionais e sociais. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Papai? A voz alegre de Miguel encheu o escritório. Daniel havia deixado o filho com Ana, sua governanta de confiança, no apartamento. Oi, campeão. Como está se sentindo hoje? Estou bem. Ana fez meu lanche favorito e eu desenhei um desenho da Melissa e da casinha dela. Papai, quando podemos visitar ela de novo? Daniel suspirou suavemente. Nos últimos 3 dias, Miguel havia perguntado sobre Melissa pelo menos uma vez por dia. A experiência havia claramente marcado o menino de forma profunda. Miguel, nós conversamos sobre isso. A Melissa tem sua própria vida e não devemos incomodá-la só porque ela foi gentil conosco. Mas ela disse que poderíamos visitar e eu quero saber como está o bebê Luna. O que você acha que ela está fazendo agora? Daniel fechou os olhos, tentando afastar a imagem que automaticamente se formou em sua mente. Melissa movendo-se cuidadosamente pela pequena casa, uma mão apoiada na barriga, talvez preparando o almoço ou bordando roupinhas para a filha que estava para nascer. Não sei, Miguel. Provavelmente coisas normais que as pessoas fazem. Ana disse que quando as mamães estão esperando o bebê, às vezes precisam de ajuda com coisas pesadas. Você acha que a Melissa precisa de ajuda? A observação inocente de Miguel atingiu Daniel como um soco no estômago. Claro que ela provavelmente precisava de ajuda. Uma jovem grávida de 8 meses, vivendo sozinha numa casa que, por mais aconchegante que fosse, claramente precisava de reparos. Como ele não havia pensado nisso antes? Papai, você ainda está aí? Estou sim, campeão. Escute, que tal se nós dessemos uma passadinha no vilarejo no fim de semana? Só para ver como ela está. O grito de alegria de Miguel foi tão alto que Daniel teve que afastar o telefone do ouvido. Sério, papai? Podemos ir mesmo? Podemos, mas só uma visita rápida, está bem? Depois de desligar o telefone, Daniel ficou olhando para o aparelho por um longo momento. Estava mesmo planejando dirigir 2 horas, num sábado, apenas para verificar o bem-estar de uma mulher que havia conhecido há 3 dias. Isso não fazia sentido nenhum. Mas talvez, pensou ele, nem tudo na vida precisasse fazer sentido lógico. Enquanto isso, no pequeno vilarejo, Melissa estava descobrindo que os últimos 3 dias haviam sido estranhos. Não era apenas a ausência de Miguel, embora ela tivesse se surpreendido com a saudade que sentia do menino. Era algo mais sutil, uma mudança na maneira como ela via sua própria vida. Ter pessoas em sua casa, mesmo que por algumas horas, havia feito com que ela se desse conta de como sua existência havia se tornado solitária. Ela estava no quintal, estendendo roupas no varal improvisado que havia montado entre 2 árvores, quando Dona Rosa, sua vizinha de 70 anos, apareceu na cerca baixa que separava os 2 terrenos. Melissa, querida, ouvi dizer que você teve visitas interessantes alguns dias atrás. Melissa sorriu. Em vilarejo pequeno, notícias viajavam rápido, especialmente quando envolviam carros caros e homens de terno. Foi só uma criança que se perdeu, Dona Rosa. Eu cuidei dele até o pai chegar. A mulher mais velha a estudou com olhos perspicazes. E esse pai era alguém importante, pelo que andaram comentando. Era um homem de negócios, aparentemente. Mas o importante é que o menino voltou para casa em segurança. Dona Rosa assentiu, mas Melissa podia ver que ela estava guardando mais comentários para si. A vizinha era conhecida por sua discrição, mas também por sua capacidade de ler as pessoas com precisão desconcertante. E como você está se sentindo, minha filha? Esse bebê deve estar quase pronto para conhecer o mundo. Melissa passou a mão pela barriga, sentindo um chute forte como se Luna estivesse respondendo à pergunta.
Mais algumas semanas. Estou um pouco nervosa, para ser honesta. É natural. Primeira vez é sempre assustador. Você tem tudo o que precisa para quando chegar a hora? Essa era uma pergunta que Melissa vinha evitando enfrentar completamente. Ela havia economizado o que podia, havia preparado o básico, mas sabia que ainda faltavam coisas importantes. O posto de saúde da cidade vizinha havia prometido assistência durante o parto, mas outras necessidades, roupas adequadas, fraldas suficientes, um berço apropriado, ainda eram preocupações constantes. Estou me organizando, respondeu ela diplomaticamente. Dona Rosa a observou por um momento, depois assentiu. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Depois que a vizinha se foi, Melissa continuou suas tarefas domésticas, mas a conversa havia trazido suas ansiedades para a superfície. Em algumas semanas, ela seria responsável não apenas por si mesma, mas por uma pequena vida completamente dependente. Era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ela estava organizando a pequena pilha de roupinhas de bebê que havia conseguido comprar quando ouviu o som familiar de um motor se aproximando. Seu coração acelerou imediatamente. Seria possível que, olhando pela janela, ela viu o SUV preto estacionando na frente de sua casa. Miguel saltou do banco traseiro antes mesmo do carro parar completamente, correndo em direção à porta com um papel na mão. Melissa, eu fiz um desenho para você. Daniel saiu do carro mais devagar, suas mãos nos bolsos, uma expressão meio constrangida no rosto. Melissa abriu a porta e foi imediatamente envolvida num abraço entusiástico de Miguel. Olha o que eu fiz! Miguel estendeu o papel, revelando um desenho colorido da casa dela, com duas figuras. Uma baixinha com cabelos escuros, ele mesmo, e uma mais alta com uma barriga redonda, ela. No céu, havia uma lua sorridente. A Luna no desenho é para a bebê Luna. Está lindo, Miguel! Melissa se agachou cuidadosamente para ficar na altura do menino. Vou pendurar na parede da cozinha, está bem? Papai disse que podíamos vir te visitar para ver como você está. Você está bem? O bebê está bem? Estamos ótimas, obrigada. Melissa levantou os olhos para encontrar Daniel parado a alguns metros de distância, observando a interação com uma expressão indecisa. Espero que não estejamos incomodando, disse ele. Miguel tem perguntado sobre você todos os dias e eu... Bem, queria ter certeza de que estava tudo bem. Não estão incomodando nada. Na verdade, fico feliz em vê-los. Melissa gesticulou em direção à casa. Querem entrar? Acabei de fazer limonada. Uma vez dentro, Daniel olhou ao redor com mais atenção do que havia tido oportunidade na primeira visita. A casa era ainda menor do que ele se lembrava, mas havia uma organização cuidadosa e um carinho nos detalhes que a tornavam acolhedora. Flores frescas numa jarra improvisada, bordados coloridos nas almofadas, fotografias de família numa pequena estante. Sua casa é muito aconchegante, comentou ele sinceramente. Obrigada. Não é muito, mas é minha. Melissa serviu limonada para os três, seus movimentos cuidadosos devido à barriga volumosa. Daniel notou que ela fazia tudo sozinha, não pedindo ajuda mesmo quando claramente estava desconfortável. Havia uma independência determinada nela que ele admirava, mas que também o preocupava. Melissa, disse Miguel, já instalado confortavelmente no sofá, você tem muitas coisas para o bebê? A pergunta inocente fez Melissa hesitar por um momento. Tenho o básico, respondeu ela cuidadosamente. Mas Daniel havia notado a hesitação, e seus olhos treinados para negócios captaram outros detalhes. A ausência de itens caros para bebê, a maneira como ela evitava certas áreas da conversa, o cuidado com que tratava cada objeto como se fosse valioso porque tinha que durar. E você tem alguém para ajudá-la quando o bebê nascer? Perguntou ele. Dona Rosa, minha vizinha, disse que pode ajudar.
E o posto de saúde tem um programa de assistência pós-parto. Daniel assentiu, mas estava fazendo cálculos mentais. Uma jovem de 18 anos, sozinha, claramente com recursos limitados, prestes a dar à luz. Mesmo com a ajuda da comunidade local, seria uma situação desafiadora. E o pai do bebê? A pergunta saiu antes que ele pudesse se censurar, e imediatamente ele se arrependeu ao ver a expressão que passou pelo rosto de Melissa. Não está mais envolvido, respondeu ela simplesmente, mas Daniel pôde ver a dor rápida que ela tentou esconder. Miguel, alheio à atenção na conversa adulta, havia se levantado para examinar os bordados de Melissa. Você fez todos esses? Fiz sim. Gosto de bordar. Me relaxa. São muito bonitos. Você poderia me ensinar? Melissa sorriu, a primeira expressão genuinamente alegre, desde que a conversa havia tomado um rumo pessoal. Claro que posso. Você gostaria de aprender? Sim, papai, posso aprender a bordar? Daniel, que havia sido criado numa época e ambiente onde bordado definitivamente não era considerado uma habilidade masculina, se surpreendeu respondendo: se você quiser aprender, não vejo problema. A tarde passou rapidamente. Miguel aprendeu os pontos básicos de bordado, surpreendendo a todos com sua coordenação e paciência. Daniel se viu relaxando de uma maneira que não experimentava há muito tempo, simplesmente observando a interação entre Melissa e seu filho. Havia algo na maneira como ela lidava com Miguel que tocava profundamente Daniel. Ela não falava com o menino como se ele fosse uma criança mimada ou incapaz, mas também não o tratava como um adulto pequeno. Havia um equilíbrio perfeito de carinho, respeito e orientação gentil que era maternal, percebeu Daniel. Era assim que uma mãe deveria ser com seu filho. Essa constatação trouxe memórias dolorosas de Clara, sua falecida esposa. Clara havia sido uma mãe maravilhosa durante os poucos anos que tiveram juntos, mas sua morte, quando Miguel tinha apenas 4 anos, havia deixado um vazio que Daniel nunca havia conseguido preencher adequadamente. Papai, disse Miguel subitamente, a Melissa precisa de alguma coisa para o bebê? A pergunta direta pegou tanto Daniel quanto Melissa desprevenidos. Miguel, começou Daniel, não devemos fazer perguntas pessoais. Tudo bem, interrompeu Melissa suavemente. É uma pergunta válida. Ela olhou para Miguel com carinho. Eu tenho a maioria das coisas que preciso, Miguel. Obrigada por se preocupar. Mas Daniel havia notado que ela não havia realmente respondido à pergunta e a evasiva apenas confirmou suas suspeitas. Quando se levantou para ir embora, uma ideia estava se formando em sua mente. Melissa, disse ele na porta, se você não se importar, gostaria de trazer Miguel para visitá-la novamente. Ele claramente gosta muito de estar aqui e, bem, acho que faz bem para ele ter uma influência feminina positiva na vida dele. Vocês são sempre bem-vindos, respondeu ela, e Daniel pôde ver que ela realmente queria dizer isso. No carro, a caminho de volta para a cidade, Miguel tagarelava animadamente sobre sua lição de bordado e sobre como Melissa havia elogiado sua coordenação. Mas Daniel estava perdido em pensamentos. Havia algo em Melissa Souza que desafiava todas suas concepções sobre relacionamentos humanos. Ela havia cuidado de Miguel sem esperar nada em troca. Havia sido gentil e acolhedora, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades, e havia uma força silenciosa nela que era ao mesmo tempo impressionante e comovente. E Daniel se deu conta de que queria protegê-la, queria cuidar dela, de uma maneira que não sentia por ninguém desde Clara. Era um sentimento perigoso, ele sabia. Melissa era jovem, estava grávida de outro homem, vivia num mundo completamente diferente do dele. Qualquer envolvimento seria complicado, potencialmente prejudicial para ambos.
Mas enquanto dirigia pela estrada escura, Daniel começou a fazer planos que não envolviam lógica ou prudência, mas simplesmente o impulso inexplicável de garantir que aquela jovem extraordinária e seu bebê tivessem tudo o que precisavam. E se isso significava encontrar desculpas para visitá-la regularmente, bem, Miguel certamente não se importaria. Na verdade, pensou Daniel, com o primeiro sorriso genuíno em anos, ele também não se importaria nem um pouco. 2 semanas haviam se passado desde a segunda visita, e a vida de Melissa havia mudado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Na manhã de segunda-feira, ela havia acordado com o som de caminhões e vozes do lado de fora de sua casa. Ao olhar pela janela, ficou chocada ao ver uma equipe de trabalhadores descarregando materiais de construção. Um homem de meia idade, claramente o encarregado da obra, se aproximou quando ela saiu para investigar. Senhora Melissa, sou João, empreiteiro. Fomos contratados para fazer alguns reparos na sua casa. Telhado, encanamento, parte elétrica, uma reforma geral. Deve haver algum engano, disse Melissa confusa. Eu não contratei nenhuma obra. João consultou uma folha de papel. Aqui diz que foi encomenda do Sr. Daniel Navarro. Ele deixou instruções bem específicas sobre o que deve ser feito e pagou tudo adiantado. O coração de Melissa disparou. Uma mistura de gratidão, constrangimento e algo que ela não conseguia definir completamente. Daniel havia mandado reformar sua casa sem nem mesmo consultá-la. Onde posso encontrar o Sr. Navarro? Perguntou ela. João lhe deu um cartão com o número de telefone comercial de Daniel. Com mãos ligeiramente trêmulas, Melissa discou o número. Escritório do Sr. Daniel Navarro. Carla falando. Olá, eu... Poderia falar com o Sr. Navarro? É sobre a obra em minha casa. Um momento, por favor. A voz de Daniel veio alguns segundos depois, e mesmo através do telefone, Melissa podia perceber um tom ligeiramente defensivo. Melissa, imagino que você esteja ligando sobre a reforma. Daniel, Por que você fez isso sem me consultar? Houve uma pausa do outro lado da linha, porque se eu tivesse perguntado, você teria recusado. A honestidade brutal da resposta deixou Melissa momentaneamente sem palavras. Melissa, continuou Daniel, sua voz se tornando mais suave. Você está grávida de 8 meses, vivendo sozinha numa casa que, por mais aconchegante que seja, precisa claramente de reparos. O telhado tem goteiras, a fiação elétrica é antiga e você não deveria estar lidando com essas preocupações agora. Mas, Daniel, isso deve estar custando uma fortuna e eu não posso pagar. Não estou pedindo para você pagar, interrompeu ele gentilmente. Considere um presente para você e para Luna. Lágrimas surgiram nos olhos de Melissa. Hormônios da gravidez combinados com uma emoção genuína que ela não sabia como processar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas deixe os homens trabalharem, está bem? E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me ligue. Depois que desligou o telefone, Melissa ficou parada na pequena sala, observando através da janela os trabalhadores que já estavam organizando materiais com eficiência impressionante. Dona Rosa apareceu na cerca, os olhos brilhando de curiosidade e aprovação. Então, disse a vizinha mais velha, parece que aquele homem de negócios é mais interessado em você do que você imaginava. Não é assim, Dona Rosa. Ele está apenas sendo gentil. A mulher mais velha riu suavemente. Minha filha, homens não reformam casas inteiras por gentileza, especialmente homens como aquele. Melissa corou, mas não pode negar que a observação de Dona Rosa havia tocado em algo que ela própria vinha sentindo, mas não tinha coragem de admitir. Naquela tarde, Daniel apareceu pessoalmente para verificar o progresso da obra. Melissa o viu conversando com João, fazendo perguntas detalhadas sobre cronograma e qualidade dos materiais.
Havia uma atenção nos detalhes que ia muito além de cortesia casual. Quando ele se aproximou da casa, Melissa saiu para encontrá-lo. "Como você está se sentindo?" perguntou ele, e ela pôde ver preocupação genuína em seus olhos. "Bem, um pouco impressionada, para ser honesta." Daniel sorriu. Um sorriso diferente dos que ela havia visto antes, mais descontraído. "Miguel está ansioso para vir visitá-la de novo. Ele tem praticado bordado em casa e quer mostrar seu progresso. Ele é sempre bem-vindo. Vocês dois são..." Houve um momento de silêncio confortável enquanto observavam os trabalhadores. Melissa se deu conta de que havia uma facilidade crescente entre eles, como se estivessem se conhecendo há muito mais tempo do que algumas semanas. "Daniel", disse ela suavemente, "por que você está fazendo tudo isso?" Ele a olhou por um longo momento e Melissa viu algo passar por seus olhos. Uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. "Porque", disse ele finalmente, "faz muito tempo desde que conheci alguém que fosse genuinamente boa. E pessoas boas merecem ter coisas boas acontecendo com elas." A simplicidade da resposta tocou Melissa profundamente. Mas antes que ela pudesse responder, o som de um carro freando bruscamente na rua interrompeu o momento. Rodrigo Ferreira saiu de um carro usado com uma expressão determinada no rosto. Melissa sentiu seu estômago se contrair. Ela não via o pai de Luna há meses, desde que ele havia deixado claro que não queria nada a ver com a gravidez. "Melissa", chamou Rodrigo, ignorando completamente Daniel. "Precisamos conversar." Daniel imediatamente se posicionou ligeiramente mais próximo de Melissa, seus instintos protetivos ativados pela tensão óbvia que surgiu na atmosfera. "Rodrigo", disse Melissa cautelosamente, "o que você está fazendo aqui?" Rodrigo, de 22 anos, havia sempre sido bonito de uma maneira despreocupada. Cabelos loiros desalinhados, sorriso fácil, charme juvenil que havia atraído Melissa quando ela era ainda mais jovem e inexperiente. Mas agora, observando-o com olhos mais maduros, ela podia ver uma dureza nele que não havia notado antes. "Ouvi dizer que você anda recebendo ajuda por aqui", disse Rodrigo, seus olhos se movendo deliberadamente de Daniel para a obra em andamento. "Imagino que tipo de ajuda seria." A insinuação foi clara e ofensiva. Melissa sentiu o rosto esquentar de raiva. "O que você quer, Rodrigo? Quero conversar sobre minha filha." "Sua filha?" A voz de Melissa subiu uma oitava. "Você deixou bem claro há meses que não queria ter nada a ver com esta gravidez." Daniel estava observando a interação com crescente tensão. Não conhecia os detalhes da situação, mas estava claro que aquele jovem havia abandonado Melissa quando ela mais precisava de apoio. "As coisas mudaram", disse Rodrigo. "Eu cresci, amadureci, e agora quero assumir minhas responsabilidades." "Que conveniente", respondeu Melissa sarcasticamente. "E o que exatamente mudou, Rodrigo?" A pergunta pareceu deixá-lo desconfortável. Ele olhou novamente para Daniel, depois para a reforma em andamento. "Olha, Melissa, podemos conversar em particular? Sem audiência?" Daniel deu um passo à frente. "Se Melissa quiser que eu vá, eu vou. Mas ela não tem que conversar com você se não quiser." Rodrigo o encarou com hostilidade crescente. "E quem você pensa que é, cara? O cavaleiro andante dela?" "Sou um amigo", respondeu Daniel calmamente, mas Melissa podia ver a tensão em sua postura. "Um amigo que se preocupa com o bem-estar dela." "Amigo?" Rodrigo riu desagradavelmente. "Com reforma de casa incluída, que tipo de amizade é essa?" "Chega", disse Melissa firmemente. "Rodrigo, se você tem algo a dizer, diga, mas não vou tolerar insultos ou insinuações." Rodrigo respirou fundo, claramente tentando controlar seu temperamento. "Está bem. A verdade é que eu cometi um erro grande. Quando você me contou sobre a gravidez, eu entrei em pânico. Tinha acabado de conseguir aquele emprego em São Paulo.
Tinha planos, mas agora percebo que abandonei a mulher que eu amava quando ela mais precisava de mim. As palavras soaram ensaiadas, e Melissa sentiu uma desconfiança crescente. E o que você espera que eu faça com essa informação agora, Rodrigo? Estou a 2 semanas do parto. Espero que me dê uma chance de fazer a coisa certa. Quero casar com você, Melissa. Quero ser pai da nossa filha. Quero que sejamos uma família. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Melissa olhou para Rodrigo, depois para Daniel, que havia ficado visivelmente pálido. Você está falando sério? Perguntou ela. Completamente sério. Olha, eu sei que cometi erros, sei que te magoei. Mas as pessoas podem mudar e eu mudei. Consegui uma promoção no trabalho, tenho um apartamento agora, posso sustentar você e o bebê. Daniel sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Obviamente, Rodrigo tinha todos os direitos. Ele era o pai biológico da criança. E se realmente havia mudado, se realmente queria assumir suas responsabilidades. Melissa, disse Daniel suavemente, eu deveria ir. Vocês precisam conversar sobre isso. Não, disse Melissa rapidamente, surpreendendo a ambos os homens. Não há nada para conversar. Rodrigo, você teve meses para amadurecer. Meses para decidir que queria ser pai. Você escolheu me abandonar quando eu estava assustada e precisando de apoio. Não pode simplesmente aparecer agora e esperar que tudo volte ao normal. Melissa, seja razoável. Eu estou sendo razoável. A resposta é não. Rodrigo olhou de Melissa para Daniel e sua expressão se endureceu. Entendo, você encontrou alguém com mais dinheiro. Saia! Disse Melissa firmemente. Saia agora, antes que eu chame a polícia. Você vai se arrepender disso, disse Rodrigo, dirigindo-se ao carro. Aquela é minha filha também, e eu tenho direitos. Você vai ouvir falar de mim novamente. Depois que ele se foi, Melissa se sentou pesadamente numa cadeira que os trabalhadores haviam colocado no terraço. Suas mãos tremiam ligeiramente, e Daniel se ajoelhou ao lado dela. Você está bem? Não sei, admitiu ela. Não esperava, depois de tanto tempo, não esperava que ele aparecesse. Você acha que ele falava sério? Sobre ter mudado? Melissa balançou a cabeça. Rodrigo sempre foi bom com palavras, mas ações são diferentes. Se ele realmente quisesse ser pai, teria aparecido há meses, não agora, quando... Ela pausou, olhando para Daniel. Quando o quê? Quando ele viu que eu não estava mais sozinha e desamparada. A realização pairou entre eles, que Rodrigo havia retornado não por amor ou responsabilidade, mas por algum tipo de motivação territorial ou financeira. Melissa, disse Daniel cuidadosamente, se ele realmente tem direitos legais. Ele abandonou qualquer direito que pudesse ter tido, respondeu ela com uma firmeza que surpreendeu ambos. Luna vai ter um pai, quando eu escolher dar a ela um pai que realmente a queira, não alguém que aparece por conveniência. Daniel sentiu algo se mover no peito, esperança misturada com uma responsabilidade que ele não havia sentido há anos. E quanto aos trabalhadores? Perguntou Melissa, mudando de assunto. Eles ouviram tudo isso. Daniel olhou para João e sua equipe, que haviam discretamente continuado trabalhando durante toda a confrontação. Eles são profissionais. E, além disso, ele sorriu ligeiramente. Tenho a impressão de que eles estão do seu lado. De fato, João se aproximou alguns minutos depois, com uma expressão determinada. Senhora Melissa, se aquele rapaz voltar incomodando, a senhora me avisa. A gente não gosta de homem que abandona mulher grávida e depois volta querendo dar ordens. A demonstração de apoio quase fez Melissa chorar. Em poucas semanas, ela havia encontrado mais genuína preocupação e proteção do que havia experimentado em meses. Naquela noite, depois que Daniel havia partido e os trabalhadores haviam terminado o dia, Melissa se sentou na varanda recém-reformada, uma mão na barriga, onde Luna se mexia ativamente. E aí, pequena, murmurou ela, que dia interessante nós tivemos.
Luna chutou fortemente, como se concordando, e Melissa sorriu. Independentemente do que o futuro trouxesse, ela sabia uma coisa com certeza. Sua filha cresceria sabendo que era amada, protegida e que nunca seria um fardo ou uma obrigação para ninguém. E se Daniel Navarro continuasse sendo parte de suas vidas? Bem, essa era uma possibilidade que ela estava começando a aceitar, que queria explorar, apesar de todos os riscos e complicações envolvidos. Uma semana havia passado desde o confronto com Rodrigo, e a reforma da casa de Melissa estava quase concluída. O que antes era uma construção modesta, mas com problemas estruturais, havia se transformado numa residência acolhedora e segura. Novo telhado, fiação elétrica moderna, encanamento renovado e até mesmo um pequeno quarto adicional que seria perfeito como nursery para Luna. Melissa estava parada na porta do quarto do bebê, admirando o trabalho dos pintores que haviam acabado de terminar. As paredes estavam pintadas num tom suave de amarelo, e Daniel havia insistido em instalar janelas maiores que permitissem a entrada de mais luz natural. Era mais bonito do que qualquer coisa que ela havia sonhado para sua filha. Ficou lindo, disse a voz familiar de Miguel atrás dela. Melissa se virou para ver o menino, admirando o quarto com aprovação. Daniel estava logo atrás, carregando uma sacola que claramente continha mais presentes para o bebê. Miguel, Daniel, não esperava vocês hoje. Papai disse que podíamos vir verificar como está a reforma, explicou Miguel animadamente. E trouxemos algumas coisas para a Luna. Daniel pareceu ligeiramente constrangido. Apenas alguns itens básicos que pensei que você poderia precisar. Melissa já havia aprendido que alguns itens básicos, na linguagem de Daniel, geralmente significava uma quantidade considerável de produtos cuidadosamente selecionados. Da sacola, ele tirou roupinhas de bebê da melhor qualidade, fraldas, produtos de higiene e um mobile musical com pequenas luas e estrelas. Daniel, isso é demais. Não é demais. É necessário. Ele interrompeu gentilmente qualquer protesto. Uma criança merece ter tudo o que precisa desde o primeiro dia. Miguel estava explorando o quarto do bebê com fascínio. Posso ajudar a montar o berço quando ele chegar? Claro que pode, respondeu Melissa, tocada pela empolgação do menino. Na verdade, o berço já estava encomendado, mais uma surpresa de Daniel que ela havia descoberto quando o entregador apareceu 2 dias antes. Era uma peça linda, feita de madeira clara, com design moderno, mas aconchegante. Melissa, disse Daniel suavemente, posso falar com você em particular por um momento? Eles saíram para a varanda renovada enquanto Miguel continuou explorando. A tarde estava particularmente bonita, com o sol filtrando através das nuvens esparsas e uma brisa suave que carregava o perfume das flores do jardim que Dona Rosa havia ajudado Melissa a plantar. Recebi uma ligação hoje, começou Daniel, sua expressão séria, de um advogado, representando Rodrigo Ferreira. O coração de Melissa afundou. O que ele quer? Aparentemente ele está reivindicando direitos paternais. Quer custódia compartilhada quando o bebê nascer. Melissa se sentou pesadamente numa das cadeiras novas da varanda, suas mãos automaticamente indo para a barriga. Luna estava se mexendo muito naquele dia, como se também sentisse a tensão no ar. Ele pode fazer isso? Depois de ter me abandonado? Daniel se sentou ao lado dela, sua proximidade, oferecendo conforto mesmo no meio da preocupação. Legalmente, sim. Os direitos paternais não são automaticamente perdidos por abandono inicial, especialmente se ele puder provar que mudou de atitude e quer assumir responsabilidades. Mas ele não mudou, disse Melissa com frustração. Ele só apareceu depois de ver que eu tinha apoio. Isso não é sobre querer ser pai. É sobre controle, ou sobre pensar que pode se beneficiar de alguma forma. Daniel assentiu.
Ele havia chegado à mesma conclusão, mas como empresário experiente, sabia que sentimentos pessoais raramente influenciavam decisões legais. Melissa, eu quero que você saiba que vou providenciar a melhor representação legal possível para você. Não vou deixar que ele a intimide ou force uma situação que não seja do melhor interesse seu ou de Luna. A declaração era feita com uma intensidade que surpreendeu ambos. Daniel percebeu que havia revelado mais sobre seus sentimentos do que pretendia. Por quê? Perguntou Melissa suavemente. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Daniel olhou para ela por um longo momento. Melissa estava mais bonita do que nunca, mesmo com a gravidez avançada criando desconforto óbvio. Havia uma força nela, uma dignidade que não diminuía mesmo diante das adversidades. E seus olhos verdes, sempre tão honestos, sempre procurando o melhor nas pessoas. Por quê? Disse ele finalmente. Vocês duas se tornaram importantes para mim. Mais importantes do que eu achava que qualquer pessoa poderia se tornar novamente. O ar entre eles ficou carregado de emoção não expressa. Melissa sentiu seu coração acelerar, mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, Miguel apareceu correndo na varanda. Papai, Melissa, tem um homem na frente da casa e ele não parece feliz. Daniel e Melissa se levantaram imediatamente. Pela janela, eles puderam ver Rodrigo parado ao lado de um carro diferente do que havia usado na visita anterior. Este era mais novo, mais caro, obviamente alugado para causar impressão. Ele trouxe alguém com ele, observou Daniel, notando um homem mais velho de terno saindo do lado do passageiro. Deve ser o advogado, murmurou Melissa, sentindo uma onda de ansiedade. Miguel, disse Daniel calmamente, quero que você fique dentro de casa por alguns minutos. Está bem? O menino, sensível às tensões dos adultos, assentiu e se retirou obedientemente. Rodrigo se aproximou da casa com uma confiança que não havia demonstrado na visita anterior. O advogado ao seu lado era um homem de meia idade, com aparência profissional, mas algo oportunista nos olhos. Melissa, chamou Rodrigo, trouxe o Dr. Carneiro para esclarecer algumas questões legais sobre nossa filha. Nossa filha! Melissa desceu os degraus da varanda, Daniel logo atrás dela. Você perdeu qualquer direito de se referir a Luna como nossa filha quando me abandonou grávida. O Dr. Carneiro se adiantou. Senhora Souza, sou advogado do Sr. Ferreira. Estamos aqui para notificá-la oficialmente sobre o pedido de reconhecimento de paternidade e custódia compartilhada que foi protocolado hoje no fórum. Daniel se posicionou ligeiramente à frente de Melissa. E o senhor é? Daniel Navarro, respondeu Daniel friamente, e sugiro que qualquer comunicação legal seja feita através dos advogados da senhora Souza, não através de visitas não anunciadas. Rodrigo riu desagradavelmente. Ah, o príncipe encantado. Diga-me, Navarro, qual é exatamente seu interesse nesta situação? Meu interesse é garantir que Melissa e o bebê sejam tratados com o respeito e cuidado que merecem. Que nobre, disse Rodrigo sarcasticamente. E quanto isso está custando? Porque, pelo que vejo, ele gesticulou para a casa reformada. Sua nobreza tem preço bem alto. A insinuação estava clara, e Daniel sentiu a raiva crescer. Mas antes que pudesse responder, Melissa se adiantou. Chega, Rodrigo. Vocês disseram o que vieram dizer. Agora saiam da minha propriedade. Sua propriedade? O advogado consultou alguns papéis. Na verdade, senhora Souza, há algumas questões interessantes sobre a propriedade desta casa e as reformas recentes. Melhorias significativas foram feitas sem que houvesse recursos próprios comprovados, o que pode caracterizar tentativa de influenciar decisões de custódia através de benefícios materiais. Daniel deu um passo ameaçador em direção ao advogado. Cuidado com o que está insinuando. Não estou insinuando nada. Estou declarando fatos que serão apresentados em tribunal.
Melissa sentiu uma dor súbita e intensa no abdômen. Ela se dobrou ligeiramente, uma mão na barriga, tentando respirar através da contração. Melissa? Daniel estava ao seu lado imediatamente. O que está acontecendo? Eu acho que... Outra dor, mais forte desta vez. Melissa olhou para baixo e viu um líquido claro, começando a escorrer por suas pernas. Acho que minha bolsa estourou. O silêncio que se seguiu foi total. Mesmo Rodrigo pareceu perceber a gravidade da situação. Temos que levá-la ao hospital, disse Daniel, já se movendo para pegar as chaves do carro. Agora. Eu levo ela, disse Rodrigo rapidamente. Sou o pai do bebê. Você não leva ela para lugar nenhum, respondeu Daniel firmemente, ajudando Melissa a se mover em direção ao SUV. Miguel, vamos embora! Daniel, disse Melissa entre as contrações que estavam se intensificando rapidamente. E se algo der errado? E se Luna... Nada vai dar errado, disse Daniel com uma convicção que ele não sabia se realmente sentia. Você e Luna vão ficar bem, prometo. Enquanto eles corriam para o hospital, Melissa segurou a mão de Daniel com força que surpreendeu ambos. Miguel estava no banco de trás, silencioso, mas segurando o bordado que havia feito para Luna, uma pequena estrela amarela que queria dar para a irmãzinha. Daniel, disse Melissa durante uma pausa entre as contrações, se alguma coisa acontecer comigo, nada vai acontecer. Mas se acontecer, prometa que não deixará Rodrigo levar Luna. Prometa que encontrará uma família boa para ela, uma família que a ame de verdade. Daniel olhou para ela através do retrovisor, seus olhos brilhando de emoção intensa. Melissa, nada vai acontecer com você, mas se acontecesse, eu mesmo cuidaria de Luna, como se fosse minha própria filha. A declaração pairou no ar entre eles, carregada de significado que ia muito além das circunstâncias imediatas. No hospital, as próximas horas passaram numa mistura de ansiedade e expectativa. Daniel permaneceu na sala de espera, enquanto Melissa era levada para o centro obstétrico. Miguel se aconchegou ao lado do pai, ambos esperando notícias. Papai, disse Miguel suavemente, você ama a Melissa? A pergunta direta pegou Daniel desprevenido. Ele olhou para o filho, vendo uma maturidade precoce nos olhos escuros que eram tão parecidos com os seus. O que te faz pensar isso, campeão? Porque você cuida dela como cuidava da mamãe, e porque você fica feliz quando estamos com ela do mesmo jeito que ficava feliz com a mamãe. Daniel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A percepção de Miguel era mais aguçada do que ele havia percebido. Miguel, a mamãe sempre vai ser especial para nós. Ninguém nunca vai tomar o lugar dela. Eu sei, papai, mas isso não significa que você não pode amar outras pessoas também. E eu acho que Luna poderia ser como uma irmãzinha para mim, se você quisesse. A simplicidade infantil da observação tocou Daniel profundamente. Sim, ele amava Melissa. Havia tentado negar, havia tentado racionalizar seus sentimentos como gratidão ou responsabilidade social, mas a verdade era inquestionável. Ele a amava com uma intensidade que não sentia desde Clara. E agora, esperando pelo nascimento de Luna, ele se deu conta de que também já amava aquela pequena que estava para chegar ao mundo, como se ela realmente fosse sua própria filha. Doutor? Uma enfermeira se aproximou. O senhor é familiar da Melissa Souza? Sou um amigo muito próximo. Como ela está? Ela está bem. O trabalho de parto está progredindo normalmente. Ela pediu para dizer que gostaria que o senhor estivesse lá com ela, se for possível. Daniel olhou para Miguel, que assentiu entusiasticamente. Vai lá, papai. Eu fico aqui esperando. Quando Daniel entrou na sala de parto e viu Melissa corajosa, determinada, trazendo uma nova vida ao mundo, ele soube que não importavam as complicações legais, as diferenças sociais ou qualquer outro obstáculo que pudesse surgir.
Ele queria passar o resto da vida ao lado daquela mulher extraordinária, ajudando a criar Luna e Miguel juntos, construindo a família que nenhum dos dois havia pensado que poderia ter novamente. E quando Luna finalmente nasceu, chorando vigorosamente e movimentando pequenos punhos no ar como se estivesse protestando por ter sido retirada de seu aconchego seguro, Daniel segurou a mão de Melissa e soube que havia acabado de presenciar o milagre mais bonito de sua vida. Ela é perfeita, murmurou Melissa, exausta, mas radiante. Vocês duas são perfeitas, respondeu Daniel, e naquele momento ele sabia que estava falando sobre o futuro que queria construir. Um futuro onde Luna nunca duvidaria de que era amada, onde Miguel teria a irmãzinha que sempre quis, e onde Melissa nunca mais se sentiria sozinha ou desamparada. Do lado de fora, Rodrigo esperava no corredor, mas Daniel mal o notou. Haveria tempo para lidar com complicações legais depois. Por agora, havia apenas o presente perfeito, uma nova vida, uma nova família e a promessa silenciosa de que algumas histórias de amor realmente têm finais felizes. 3 meses haviam passado desde o nascimento de Luna, e a pequena casa que antes abrigava apenas Melissa, agora pulsava com a vida e o amor de uma família que o destino havia unido de maneira única. Luna era uma bebê tranquila, com cabelos escuros sedosos como os de sua mãe e olhos que ainda estavam definindo sua cor, mas que já mostravam a inteligência alerta que caracterizava tanto Melissa quanto Daniel. Miguel havia se tornado o irmão mais orgulhoso do mundo, sempre pronto para ajudar com mamadeiras, trocar fraldas ou simplesmente sentar ao lado do berço, cantarolando as músicas que aprendera com Melissa. Daniel havia praticamente se mudado para o vilarejo, mantendo apenas os compromissos de negócios essenciais e delegando o máximo possível para seus sócios de confiança. Ele havia descoberto que o sucesso financeiro significava muito pouco quando comparado à alegria de acordar ao lado da mulher que amava e de ver seus 2 filhos, porque era assim que ele pensava em Miguel e Luna agora, crescerem felizes e seguros. Nesta manhã particular de sábado, Daniel estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu Melissa cantarolando suavemente no quarto, provavelmente trocando Luna. Miguel estava no quintal, brincando com um cachorro vira-lata que havia aparecido uma semana antes e que rapidamente havia sido adotado pela família. Era uma cena de domesticidade perfeita, exatamente o tipo de vida que Daniel nunca havia imaginado que poderia ter novamente após a morte de Clara. Mas ali estava ele, de avental, fazendo panquecas e planejando como propor casamento para Melissa de uma maneira que fosse especial o suficiente para expressar a profundidade de seus sentimentos. O som de carro se aproximando interrompeu seus pensamentos. Pelo som dos motores, não era apenas um veículo. Daniel olhou pela janela e viu 3 carros parando na frente da casa. Um deles era o familiar carro alugado de Rodrigo. Os outros 2 pareciam oficiais. Melissa, chamou ele, tentando manter a voz calma para não alarmar Luna. Temos visitas. Melissa apareceu carregando Luna, que estava vestindo um macacãozinho amarelo que Miguel havia escolhido especialmente para ela. Ao ver os carros, sua expressão se tornou tensa. É Rodrigo, e parece que trouxe reforços desta vez. Daniel assentiu, já se movendo para pegar seu telefone. Havia contratado o melhor advogado de família de São Paulo para representar Melissa. E embora soubesse que Rodrigo tinha direitos legais como pai biológico, também tinha certeza de que a dedicação e estabilidade que ele e Melissa ofereciam pesariam favoravelmente em qualquer decisão judicial. Rodrigo se aproximou da casa com uma postura que tentava transmitir autoridade, acompanhado pelo doutor Carneiro e 2 oficiais de justiça. Sua aparência havia mudado nas últimas semanas. Roupas mais caras, corte de cabelo profissional, uma tentativa óbvia de projetar sucesso e responsabilidade. Melissa,
disse Rodrigo quando ela saiu para encontrá-lo. Vim buscar minha filha. Sua filha está onde deve estar, respondeu Melissa calmamente, embora Daniel pudesse ver suas mãos tremendo ligeiramente. Em casa com pessoas que a amam. Em casa com um homem que não é nem parente dela, quer dizer. Rodrigo gesticulou em direção a Daniel. Isso não é ambiente adequado para uma criança. Um dos oficiais se adiantou. Senhora Souza, temos uma ordem judicial temporária, concedendo visitas supervisionadas ao senhor Ferreira. Ele tem o direito legal de passar tempo com a criança. Daniel sentiu o estômago apertar. Haviam esperado que isso pudesse acontecer, mas ver a realidade das implicações legais era diferente de simplesmente se preparar para elas. As visitas podem ser realizadas aqui, perguntou Daniel. Sob nossa supervisão? O Dr. Carneiro balançou a cabeça. A ordem especifica que as visitas devem ocorrer num ambiente neutro, sem a presença de pessoas que possam influenciar o relacionamento entre pai e filha. Ela tem 3 meses, disse Melissa, sua voz quebrando ligeiramente. Ela ainda está sendo amamentada. Vocês não podem simplesmente... As visitas serão de 2 horas por vez, 3 vezes por semana, interrompeu o oficial. Começando hoje. Miguel apareceu na porta, atraído pelas vozes alteradas. Ao ver os estranhos de terno e a expressão angustiada de Melissa, seu rosto pequeno se contraiu de preocupação. Papai? O que está acontecendo? Daniel se ajoelhou ao lado do filho, tentando encontrar palavras apropriadas para explicar uma situação que nem ele mesmo conseguia aceitar completamente. Miguel, lembra que conversamos sobre como às vezes adultos têm que resolver questões complicadas? Bem, o Sr. Rodrigo é o papai biológico da Luna e ele quer passar um tempo com ela. Mas Luna é feliz aqui? Protestou Miguel com a honestidade simples das crianças. Porque ela tem que ir embora. A pergunta ecoou o que todos estavam pensando, mas questões legais raramente eram influenciadas por lógica emocional. Rodrigo se aproximou de Melissa, estendendo os braços. Posso pegar minha filha agora? Melissa hesitou, segurando Luna mais apertado contra o peito. A bebê estava dormindo placidamente, alheia à tempestade que se desenrolava ao seu redor. Ela não conhece você, disse Melissa suavemente. Não deveria haver um período de adaptação, um processo gradual. Ela é minha filha. Vai se acostumar, respondeu Rodrigo com uma confiança que soava forçada. Daniel se posicionou ao lado de Melissa. Se você realmente se importa com o bem-estar de Luna, vai querer que ela se sinta segura. Forçar uma separação abrupta não é o melhor para ela. Não preciso de conselhos paternais de você, Navarro. Você não é nada para essa criança. As palavras atingiram Daniel como bofetadas, especialmente porque tocavam em seus próprios medos secretos. Legalmente, Rodrigo estava certo. Ele não tinha nenhuma conexão oficial com Luna, além do amor que havia desenvolvido por ela. Mas foi Miguel quem respondeu, sua voz pequena, mas determinada. Ele é tudo para nós. Ele cuida da Melissa quando ela fica cansada. Ele me ensina coisas importantes. E ele ama a Luna como se ela fosse realmente nossa irmã. Isso não faz dele pai também. A observação inocente, mas profundamente verdadeira, criou um momento de silêncio constrangido. Mesmo os oficiais pareciam desconfortáveis com a situação. Melissa olhou para Luna, depois para Daniel, e tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Está bem, disse ela suavemente. Rodrigo pode levar Luna por 2 horas, mas eu vou junto. A ordem não permite. Então alterem a ordem, interrompeu Daniel. Uma mãe que está amamentando tem o direito de acompanhar um bebê de 3 meses, e se vocês tentarem separá-las à força, vou garantir que isso vire um escândalo que chegue até os jornais nacionais. O tom de Daniel não era apenas de ameaça, era de um homem acostumado a conseguir o que queria, e todos ali sabiam que ele tinha recursos para cumprir sua palavra.
Após alguns minutos de discussão tensa entre Rodrigo e seu advogado, ficou acordado que Melissa poderia acompanhar Luna durante as visitas, pelo menos até a audiência formal de custódia que havia sido marcada para o mês seguinte. Enquanto se preparavam para partir, Luna finalmente acordou e começou a chorar. Um choro forte e inconsolável que não diminuiu nem quando Melissa tentou acalmá-la. Era como se a bebê pudesse sentir a tensão no ar e estivesse protestando contra ela. "Ela está com fome", disse Melissa tentando amamentar Luna, mas a bebê continuou agitada. Rodrigo estava claramente desconfortável com o choro constante, mas tentou manter uma postura confiante. "Crianças choram, é normal." Daniel observou a cena com crescente preocupação. Luna raramente chorava sem motivo, e nunca de maneira tão inconsolável. Era como se ela soubesse instintivamente que algo estava errado. "Talvez devêssemos adiar isso", sugeriu Daniel, "até ela estar mais calma." "Não", disse Rodrigo firmemente. "A ordem é para hoje, e é hoje que vai ser cumprida." Mas quando eles chegaram ao local designado para a visita, um centro de convivência familiar estéril e impessoal, Luna continuou chorando incontrolavelmente. Rodrigo tentou segurá-la, mas suas mãos eram inexperientes e tensas. A bebê chorou ainda mais forte, seu rostinho ficando vermelho de angústia. "Ela não para de chorar", disse Rodrigo, claramente frustrado. "O que há de errado com ela?" "Não há nada de errado com ela", respondeu Melissa, pegando Luna de volta e conseguindo acalmá-la quase imediatamente. "Ela simplesmente não conhece você. Bebês sentem quando as pessoas estão tensas ou desconfortáveis." A verdade era óbvia para todos os presentes. Rodrigo não sabia como lidar com uma bebê, não tinha o instinto paterno necessário e estava claramente mais interessado em exercer seus direitos legais do que em construir um relacionamento genuíno com sua filha. As 2 horas se arrastaram dolorosamente. Rodrigo tentava interagir com Luna, mas seus esforços eram mecânicos e desajeitados. A bebê ficava calma, apenas quando estava nos braços de Melissa, e mesmo assim permanecia visivelmente desconfortável com a presença do homem estranho que insistia em pegá-la. Quando finalmente voltaram para casa, Melissa estava exausta emocional e fisicamente. Daniel a envolveu em seus braços assim que entraram pela porta, e Miguel se apertou contra ambos, como se tentasse proteger sua família recém-formada de forças externas. "Como foi?" perguntou Miguel ansiosamente. "Difícil", admitiu Melissa, "mas Luna se comportou exatamente como uma bebê inteligente deveria se comportar. Ela sabe quem são suas pessoas." Naquela noite, após colocar Luna para dormir e certificar-se de que Miguel estava descansando, Daniel e Melissa se sentaram na varanda reformada, observando as estrelas que brilhavam sobre o pequeno vilarejo. "Daniel", disse Melissa suavemente, "e se ele conseguir a custódia? E se o juiz decidir que um pai biológico com recursos financeiros é melhor para Luna do que uma mãe que a ama incondicionalmente e um homem que faria qualquer coisa para proteger vocês duas?" Daniel completou a frase, virando-se para olhar diretamente nos olhos de Melissa. "Isso não vai acontecer." "Como você pode ter tanta certeza?" Daniel tomou uma respiração profunda, sabendo que havia chegado o momento de uma conversa que ele vinha planejando há semanas. "Porque eu vou adotar Luna oficialmente. E Miguel também, se ele quiser. E você e eu vamos nos casar, se você aceitar." As palavras pairaram no ar noturno como uma promessa e uma declaração de amor tão intensa que Melissa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. "Daniel, eu sei que é complicado", continuou ele rapidamente. "Eu sei que somos de mundos diferentes, que nos conhecemos em circunstâncias estranhas, que há uma diferença de idade. Mas também sei que nunca amei ninguém como amo você. E sei que quero passar o resto da minha vida cuidando de você e das nossas crianças." "Nossas crianças", repetiu Melissa suavemente, testando as palavras. "Miguel e Luna."
Miguel e Luna, confirmou Daniel. E talvez mais filhos no futuro, se você quiser. Uma família de verdade, construída sobre amor verdadeiro. Melissa olhou para o homem que havia transformado sua vida de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. 3 meses antes, ela era uma jovem grávida e sozinha, enfrentando a perspectiva de criar uma filha sem apoio. Agora, ela tinha um homem que a amava completamente, um menino que a tratava como mãe e a promessa de um futuro que era mais bonito do que qualquer coisa que havia sonhado. Sim, disse ela, sua voz firme e clara. Sim para tudo. Casamento, adoção, família, futuro. Sim para uma vida inteira com você. O beijo que se seguiu selou não apenas seu compromisso um com o outro, mas também o nascimento oficial de uma família que havia sido forjada pelo destino e temperada pelo amor verdadeiro. 6 meses depois, no pequeno vilarejo que havia testemunhado o início de sua história de amor, Daniel e Melissa se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante. Melissa usava um vestido branco que ela mesma havia costurado, com bordados delicados que contavam a história de sua jornada. Pequenas estrelas que representavam Luna, uma pequena figura masculina que representava Miguel, e padrões que simbolizavam crescimento, esperança e novos começos. Miguel foi o pajem, carregando as alianças com orgulho e seriedade. Luna, agora com 8 meses e começando a sentar sozinha, estava nos braços de Dona Rosa, babando no pequeno vestido amarelo que Miguel havia escolhido especialmente para a ocasião. Os poucos convidados eram as pessoas que realmente importavam, vizinhos do vilarejo que haviam apoiado Melissa durante sua gravidez, alguns funcionários próximos de Daniel que haviam se tornado amigos genuínos, e Ana, a governanta que havia cuidado de Miguel e que agora considerava Luna sua neta postiça. O juiz que presidiu a cerimônia era o mesmo que havia decidido sobre a questão da custódia algumas semanas antes. Rodrigo havia desistido de sua reivindicação após uma série de visitas desastrosas, onde havia ficado claro que ele não tinha nem interesse nem habilidade para ser pai. O advogado havia tentado argumentar sobre direitos paternais, mas a evidência era esmagadora. Luna florescia num ambiente amoroso, criado por Melissa e Daniel, e murchava visivelmente sempre que estava na presença de Rodrigo. A decisão final havia sido unânime. Melissa mantinha custódia total, e Daniel seria autorizado a iniciar o processo de adoção assim que eles se casassem. Rodrigo seria obrigado a pagar pensão alimentícia, mas não teria direitos de visitação, a menos que pudesse demonstrar genuíno comprometimento e capacidade parental, algo que todos sabiam que não aconteceria. Daniel, disse o juiz durante a cerimônia de casamento, você aceita Melissa como sua esposa, promete amá-la e protegê-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aceito, respondeu Daniel, sua voz clara e forte. E prometo amar e proteger não apenas Melissa, mas também Miguel e Luna, como uma família unida pelo amor verdadeiro. Melissa, você aceita Daniel como seu marido, promete amá-lo e apoiá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Aceito, respondeu Melissa, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. E prometo construir com ele uma família baseada no amor, na compreensão e na alegria compartilhada. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Miguel gritou, "Viva!" tão alto que Luna se assustou e começou a rir, sua primeira gargalhada genuína, que foi interpretada por todos como aprovação oficial da nova família. 2 anos mais tarde, a antiga casa modesta havia se transformado no coração de uma propriedade maior que Daniel havia comprado, expandindo gradualmente para incluir um jardim onde Miguel e Luna, agora caminhando e tagarelando constantemente, brincavam sob a supervisão amorosa dos pais. Melissa,
agora grávida de 4 meses do segundo filho do casal, observava da varanda enquanto Daniel ensinava Miguel a andar de bicicleta. Luna corria atrás deles no seu andador, rindo e batendo palmas cada vez que Miguel conseguia pedalar alguns metros sem ajuda. "Papai, a Luna quer tentar também", gritou Miguel, sempre atento às necessidades da irmãzinha. "Luna ainda é muito pequena para a bicicleta", respondeu Daniel, pegando a filha adotiva no colo e girando-a no ar até que ela gritasse de alegria. "Mas quando ela crescer mais um pouco, você pode ensinar ela, está bem?" "Está bem. Vou ser o melhor professor de bicicleta do mundo." Melissa sorriu, uma mão inconscientemente se movendo para a barriga onde o novo bebê crescia. Dessa vez, ela sabia que seria menino João, em homenagem ao empreiteiro que havia se tornado um amigo querido da família e que sempre aparecia para ajudar com pequenos projetos na casa. "E aí, pequeno João", murmurou ela para a barriga, "sua família está pronta para te receber. Você vai ter o papai mais amoroso do mundo, a mamãe que já sabe um pouquinho sobre ser mãe, um irmão que vai te ensinar tudo sobre futebol e bordado, e uma irmã que vai te mostrar como fazer todo mundo rir." Falando sozinha de novo? Daniel havia se aproximado silenciosamente, Luna ainda em seus braços e Miguel correndo atrás deles. "Conversando com João", corrigiu Melissa. "Estava explicando para ele como é sortudo por nascer nesta família." "Nós é que somos sortudos", disse Daniel, beijando suavemente os lábios de sua esposa. "Todos nós." Miguel se apertou contra as pernas de Daniel e Luna estendeu os bracinhos para Melissa, criando um abraço de família que havia se tornado um ritual diário. Um momento de gratidão silenciosa pela jornada extraordinária que os havia levado de estranhos a uma família unida pelo amor mais profundo. Enquanto o sol se punha sobre o vilarejo, pintando o céu com tons de dourado e rosa, a família Navarro se preparou para mais uma noite de paz, segurança e amor incondicional. E se alguém perguntasse a qualquer um deles sobre como haviam encontrado tanta felicidade, a resposta seria sempre a mesma. Às vezes, os maiores presentes da vida chegam disfarçados de desafios. E o amor verdadeiro tem o poder de transformar qualquer obstáculo numa ponte para um futuro mais bonito do que qualquer sonho. Do céu noturno, a lua cheia brilhava sobre a pequena casa, como se abençoasse a família que havia encontrado seu caminho para casa através da bondade, da coragem e da fé inabalável de que algumas histórias de amor são realmente eternas. E assim, chegamos ao final desta jornada emocionante de amor, família e segundas chances. Se esta história tocou o seu coração como esperamos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e contar nos comentários qual parte da história mais emocionou você. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história.